Olá, tudo bem? Muitas pessoas que chegam a esse canal chegam justamente pelos vídeos do Par Roldan. E hoje eu quero tratar com vocês do volume 1, episódio 2700 de Par Roldan, a Tecnolua. Olha aqui a capinha, né? Depois eu vou postar também a capa colorida aí para vocês poderem ver, tá? Agora a capa colorida vai estar aqui em cima, tá? Para vocês poderem visualizar. Bom, com esse volume, a editora SSPG, ela avança um tanto no ciclo. Até agora a gente estava sendo publicado o ciclo em várias frentes, mas nenhuma acima do número 2000. Tá? Então agora, a partir do número 2700, nós avançamos bastante na numeração de Par Roldan, chegando aos números mais modernos dos volumes de Par Roldan. Tá? Quem leu Par Roldan lá nos anos 70, 80, lia muito perto, né, das publicações originais. Mas quem começou a ler a partir do ano 2000, havia um hiato aí de 20, 30 anos entre as publicações de Par Roldan, né, e o que a gente estava lendo aqui no Brasil. Então era muita coisa, inclusive no sentido de que a ciência mudou muito nessa época. Então esses volumes são mais atuais. Se você não conhece Par Roldan, esse número 2700 é uma boa, né, é um bom número para você começar a ler. Na verdade, há dois números que eu recomendo sempre, que o pessoal me pergunta, para onde eu começo a ler Par Roldan? O número 1000, né? Inclusive, se você não conhece, eu recomendo você vá lá no site da SSPG, compre o número 1000, leia o número 1000, né? Ele vai mostrar para você quem é o personagem de Par Roldan. Aí depois, se você quiser começar a ler a partir do número 1001, 1002, é ótimo. E você pode avançar também lá para o número 2700, começar a ler a partir do número 2700, que também é excelente. Esse ciclo que começa agora, tá, é o ciclo do Tribunal Atópico. Tá? Bom, mais uma vez aqui o Par Roldan vai estar envolvido em grandes questões cósmicas. A ficção científica do Par Roldan é uma ficção científica para tratar de grandes questões cosmológicas. Na ficção científica Par Roldan, a humanidade sempre está envolvida em grandes questões cósmicas. Tá? Por isso que eu falo muito de cosmismo quando eu trato dos livros do Par Roldan. Então, é uma ficção científica para quem gosta de aventura espacial. Tá? Grandes enigmas cósmicos e aquele panorama de viagens entre galáxias, de conhecimento de seres alienígenas e civilizações alienígenas assim complexas e todo aquele universo da ficção científica, sabe? Muito assim, onde ciência e imaginação vão aos seus limites. Então, é isso que você vai buscar em Par Roldan. Tá? Há outros tipos de ficção científica com outras características, mas esta é a pegada do Par Roldan, né? Que eu, por exemplo, adoro. Aqui, Par Roldan, né? Lógico que eu não vou dar spoilers muitos das histórias. Eu particularmente não ligo para essa questão de spoiler. Eu acho que uma boa narrativa, eu posso saber o final de um livro. Se a narrativa é boa, ele me contenta igualmente. Mas eu sei que muitas pessoas não se desagradam com isso. Mas vou comentar um pouquinho do início da história para vocês terem uma ideia. Então, a Lua tinha desaparecido, né, nos números anteriores. Isso não tem nenhum problema para quem vai começar a ler a partir desse número 2700, tá? Porque a Lua desapareceu e ela reaparece agora. Então a história começa aí. Só que ela está coberta com uma malha tecnológica. Uma malha técnica, por isso que é a Tecnolua. Ninguém consegue penetrar lá, ninguém sabe o que está vendo lá. Então, ao mesmo tempo, entre essa malha e o espaço, há um campo de força, onde todas as naves que tentam penetrar não conseguem. Inclusive, um mutante muito importante da história tentou e também não conseguiu. Isso é uma história paralela que tem no volume. Tá? E, mais uma vez, caberá, logicamente, a Par Roldan tentar atravessar essa malha e descobrir o que aconteceu com a Lua, por que ela está coberta dessa malha tecnológica. Tá? E também há uma outra história sendo contada entre duas espécies alienígenas que estão em conflito, tá, na galáxia. E essas duas histórias vão, de alguma forma, se encontrar. Há uma terceira história paralela
que é a história de um bilionário, né? Um mega bilionário do futuro, tá? Que por algum motivo está tentando entrar em contato com o Per Roldan. O Per Roldan tem um interesse em entrar em contato com ele, e ele tem outro interesse em entrar em contato com o Per Roldan. E aí nós vamos ver como um pode ali ajudar o outro, qual é o interesse do Per Roldan, qual é o interesse desse grande bilionário. Tá? Vai falar um pouquinho sobre a família do Per Roldan. Mas esse volume começa no prólogo com uma citação do Heráclito, o grande filósofo, o filósofo grego, fala assim: não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois outras águas já fluiriam por ele. Então, o Heráclito, ele diz isso, né, num dos seus poucos fragmentos de textos que sobraram. Nós, na filosofia, chamamos esses fragmentos de doxografia. O que é a doxografia de um autor? São as citações que sobraram dele, feitas por outros autores. Os pré-socráticos, eles são filósofos que viveram antes de Sócrates e um pouco posterior ao Sócrates. Mas o que aconteceu com os pré-socráticos? Todos os livros deles se perderam. Então o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, citações que o Aristóteles ou que o Platão ou que outro filósofo fez sobre eles. Então é a doxografia. Por exemplo, se você já fez um TCC para a faculdade, um artigo científico, um mestrado, um doutorado, às vezes você cita um autor lá. Imagina que, por exemplo, se você fez aí um TCC sobre filosofia mesmo, e você citou Kant, e de repente toda a obra do Kant se perde, e a única coisa que resta é o seu TCC, a sua tese de doutorado, e aqueles trechinhos de citação que você colocou. Essa é a doxografia do autor. Quer dizer, aqueles trechos que sobraram. Então sobrou muita pouca coisa desses filósofos. Mas, e aqui o autor consegue fazer essa interação entre a história e o sentido da filosofia heraclitiana, que é uma filosofia do fluir. Quer dizer, tudo flui, tudo se modifica, tá? Que é o contrário da filosofia que diz que não, que as coisas são estáveis. Para eles não, tudo flui, tudo se modifica, né? Então, e ao mesmo... Por que tem essa citação? Né? Porque a história retoma uma aventura do Per Roldan para a Lua. Lembrando que no primeiro volume de Per Roldan, Missão Stardust, o Per Roldan, ele justamente vai ser o primeiro homem a chegar na Lua dentro do universo ficcional de Per Roldan. Tá? Que esse volume foi escrito antes do homem ir para a Lua. Bom, retomando aqui, tá? Eu tive uma interrupção no vídeo, eu dei uma paradinha, então retomando. Então, nós temos, né, essa história do Per Roldan. Como eu estava dizendo, no primeiro volume do Per Roldan, Missão Stardust, o Per Roldan, ele vai para a Lua. Tá? E aí E agora, novamente, ele vai ter uma missão onde ele precisa novamente ir para a Lua. E a Lua é um mistério novamente. Assim como da primeira vez ele não sabia o que ia encontrar na Lua, ele encontra o Crash e ele encontra os Arcônidas pela primeira vez, agora ele vai encontrar novamente um mistério. Tá? E esse mistério será aí o mistério que o Per Roldan terá que resolver durante todo o ciclo, né? Esse ciclo que se chama O Tribunal Atópico. Então, esse volume, né, de Per Roldan disponível, o volume tem vários materiais extras também, tá? Para quem vai começar a ler por esse volume, entender todo o pano de fundo da história, tá bom? Eu recomendo, uma ótima história. Assim, Per Roldan, uma edição muito centrada no próprio Per Roldan, né? A gente vê o Per Roldan, inclusive a questão do Per Roldan, a discussão familiar, o quanto ele é atingido por não é uma perda, né? Mas por ter enviado um amigo para uma missão e essa missão não ter dado tão certo. Então, uma edição belíssima de Per Roldan, recomendo mesmo, tá bom? Então vamos encerrar por aqui nesse vídeo, tá? E se puderem aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajudem a divulgar o vídeo, tá bom?
Às vezes tem um pouquinho de barulho de fundo, mas isso é o normal de quem mora numa área residencial, tá bom? Então, até!